Olá, gente. Eu sou a professora Ana Menezes e vamos começar agora a aula sobre cartografia da unidade 2. Inicialmente, vamos entender o que é a cartografia. A cartografia ela é uma área do conhecimento que produz, estuda, analisa, produz mapa, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas no espaço. Trata-se, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida uma determinada localidade. Por exemplo, os nossos livros de geografia dispõem de algumas imagens, e essas imagens elas não estão em tamanho real. Elas precisam ser reduzidas, tanto os mapas como imagens, como plantas, como croquis e maquetes, para que a gente possa ver de fato no livro ou até mesmo no computador como é essa imagem. No entanto, elas não estão no tamanho original, então precisa-se fazer uma redução dessa imagem. A isso nós damos o nome de cartografia. A importância da cartografia ela é falada no primeiro capítulo, então nós vamos ver por que a cartografia ela é tão importante, né? É responsável pela representação visual do espaço, pode ser feita por meio de produtos cartográficos como mapas, globos e as maquetes. Então, esses três exemplos são exemplos de produtos cartográficos. A cartografia e a tecnologia. A gente, ao longo dos anos, isso vem melhorando muito a respeito da forma como era feita a cartografia. Durante o período das grandes navegações, a cartografia ela tornou-se mais precisa, pois os navegadores utilizavam os mapas para se orientarem e contratavam cartógrafos para mapear as áreas, as terras recém-conquistadas. Então, houve a necessidade, no período das grandes navegações, das grandes potências europeias irem em busca de produtos em outros continentes, produtos matéria-prima, construíram navios, cruzaram os oceanos e, ao encontrar algumas terras, os cartógrafos contratados pelas coroas portuguesas, espanholas, entre outras, começaram ali a desenhar o mapa da parte do continente que eles visualizavam. Esse aqui é um dos primeiros mapas feitos no período das grandes navegações, como nós estamos vendo aqui. Não é um mapa exato da costa brasileira, mas é bem parecido do mapa que nós temos atualmente. Atualmente, as imagens e informações da superfície terrestre podem ser obtidas à distância, ou seja, sem contato direto com a superfície que está sendo analisada. Essa tecnologia é conhecida como sensoriamento remoto. Essas imagens elas são fotografadas e elas podem ser fotografadas tanto por aviões como por drones. Outra ferramenta são as imagens via satélites, as mais avançadas tecnologicamente, né? Então nós temos essa imagem do satélite passando imagens e informações da órbita, o que nos dá um resultado como esse nessa terceira imagem, que é da cidade de Maceió, uma imagem via satélite extraída do Google. As imagens por satélite são captadas por satélites artificiais que ficam girando ao redor do espaço. E aí a gente obtém esses tipos de imagem aqui, onde nós ampliamos a mesma imagem ao observar uma cidade abaixo. Então, essas imagens elas são captadas e são ampliadas até nós encontrarmos o objetivo da procura. Atualmente, grande parte da superfície terrestre está mapeada graças a diversos tipos de tecnologia que nós temos disponíveis. Um exemplo é o GPS, né? Esse GPS, esse aparelho, ele trata-se de um sistema que envia sinais de satélites, permite ao usuário obter a localização da superfície. Atualmente, nós utilizamos isso em aparelho celular, em relógio, que são os aparelhos receptores desses sinais. Um exemplo é o GPS do nosso celular
ou algum GPS que é utilizado nos nossos veículos. O mapeamento da superfície terrestre ele é estratégico para uso governamental, ou seja, ele é muito importante para os governos que utilizam esse mapeamento, esse sensoriamento remoto para a cobrança de impostos, como por exemplo o IPTU, para implante de políticas de preservação ambiental, onde eles ali delimitam as terras, entre outras ações. Por exemplo, uma área detectada aqui nessa imagem, onde uma cidade ela foi invadindo uma área florestal. Então, isso ajuda a detectar a área que foi invadida, que foi retirada de vegetação. Outra coisa que o mapeamento nos ajuda é fazer o que nós chamamos de mapeamento de risco, muito utilizado pela Defesa Civil. Eu estou dando como um exemplo aqui, nós tivemos um mapeamento de área de risco nos bairros do Pinheiro e Mutange, aqui em Maceió, quando ocorreu o problema ocasionado pela extração do minério sal-gema. E aí, esses bairros eles foram mapeados e identificados as áreas mais críticas por cores, como a área amarela, a área verde e a área vermelha. No segundo capítulo, nós temos a orientação e localização do espaço geográfico. Essa localização ela é feita muito antiga, através dos astros, como o Sol, a Lua, as estrelas. Então, as sociedades antigas elas utilizavam muito disso. Lembrando que o Sol, ele é o primeiro astro, acho que sempre nasce no leste. E normalmente nós nos baseamos por ele, né? A partir do nascente do Sol, que sempre está do lado leste. Então, vamos ver o posicionamento através da orientação pelo Sol. Ao observarmos o Sol, é possível perceber que ele nasce de um lado e se põe do outro. Esse movimento aparente do Sol nos ajuda a descobrir as direções, o lado que o Sol nasce no horizonte, que é sempre do lado leste, e a posição oposta onde o Sol se põe, que é o oeste. Assim nós podemos determinar o que nós chamamos de pontos cardeais, aonde nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. De posse disso, nós temos os famosos pontos cardeais que já foram estudados por vocês. Através dos pontos cardeais, nós também temos uma outra imagem formada, que é a imagem da rosa dos ventos. Ela é uma figura criada para representar a posição dos pontos cardeais. Porém, para nos orientarmos com mais precisão, também são necessários o que nós chamamos de pontos colaterais, que são pontos intermediários entre os pontos cardeais. Então, vamos observar as setinhas que nós vamos ver agora na imagem. Essa seta, observamos que nós temos entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. A segunda seta, a gente observa entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Na terceira seta, nós observamos a ligação entre o sul e o oeste. Encontramos o sudeste, sudoeste. E a quarta e última seta, nós temos entre o sul e o leste, o sudeste. Com isso, nós temos a representação da rosa dos ventos, onde faz parte os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e nós temos os pontos colaterais, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. A orientação pela bússola. Ele é um instrumento de orientação que se parece com um relógio. Ela possui uma agulha com propriedade de um ímã, por isso, em razão desse ímã, ela é atraída pelos metais. Essa agulha ela gira sobre uma imagem, que é a imagem da rosa dos ventos, como nós estamos vendo aqui, e ela está sempre apontando para o norte. Por que a bússola aponta sempre para o norte? Porque o planeta Terra possui um polo magnético. Por essa razão, a agulha da bússola sempre aponta para o norte magnético, pois ela é atraída por ele.
Esse polo magnético, ele é um fenômeno natural. Então, ele independe da interferência do ser humano. Então, nós temos aí uma imagem do polo norte verdadeiro, onde ficaria como ponto cardeal o polo norte, aqui no hemisfério norte, e nós temos a agulha apontando para o polo norte, chamada assim de polo magnético. Nessa outra imagem, nós também vemos o polo norte, conhecido como norte geográfico, e o norte magnético. Além da linha do Equador, também foram estabelecidos outros paralelos com nomes específicos. Nós temos essas linhas imaginárias como paralelos, como o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, que estão no hemisfério norte, como mostra a figura. Então, nós temos Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, e aqui nós temos a linha do Equador, que divide o nosso hemisfério norte do hemisfério sul. O Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio estão no hemisfério sul, divididos também pela linha do Equador, como mostra essa imagem. Então, nós temos a linha do Equador, abaixo dela nós temos o hemisfério sul, e nós encontramos os paralelos do Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Em relação aos meridianos, os meridianos são linhas na vertical, linhas imaginárias, traçadas do Polo Norte ao Polo Sul. Então, nós temos aqui o principal meridiano que nos liga do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de Greenwich, que passa sobre o Observatório de Greenwich, próximo a Londres, no Reino Unido, ele foi adotado como meridiano inicial e divide o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, como nós estamos vendo aqui nessas setinhas. Então, nós temos o meridiano de Greenwich como meridiano principal, e nós encontramos aqui o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Nessa imagem aqui, nós encontramos o hemisfério leste, também conhecido como hemisfério oriental, e o hemisfério oeste, conhecido também como hemisfério ocidental. Lembrando, o território brasileiro está totalmente no hemisfério ocidental. No sistema de coordenadas geográficas, cada ponto do planeta possui uma localização exata, que é definida pela latitude. Lembrando, a latitude é a distância da linha imaginária de um paralelo para outro, e a longitude, que é a distância da linha imaginária de um meridiano para outro. Nessa imagem aqui, nós temos os meridianos. Então, nós temos desse meridiano para esse, nós temos uma distância que é chamada de longitude. Já no paralelo, de um paralelo para outro, nós temos as latitudes. Então, de um paralelo para outro, nós temos as latitudes. Se esse paralelo estiver no hemisfério norte, é latitude norte. Se esse paralelo aqui abaixo da linha do Equador estiver como no hemisfério sul, nós temos as latitudes sul. Latitude é a distância de um ponto qualquer na superfície da Terra em relação à linha do Equador. Essas distâncias são medidas em graus e variam de 0 grau a 90 graus para o norte ou para o sul. Já a longitude é a distância de um ponto qualquer na superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que, lembrando, é o meridiano principal. Essas distâncias também são medidas em graus e variam de 0 grau a 180 graus para o leste ou para o oeste. No terceiro capítulo, nós temos as representações do espaço. Então, como é que essas representações cartográficas elas são feitas? O espaço geográfico e sua representação. É impossível reproduzir os elementos e as relações que compõem o espaço geográfico de maneira idêntica à real. Isso eu já tinha falado anteriormente, né? Existem diversos modelos, todos eles apresentam a realidade com alguma distorção. Nunca é o tamanho exato do modelo que a gente quer colocar no papel, no livro ou até mesmo no caderno. Um deles é a representação do globo terrestre.
ele é um modelo tridimensional de representação da Terra em formato de esfera. Entretanto, esse modelo é impossível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo. No caso do nosso globo, nós não temos como agora, através dessa imagem, vermos o outro lado do globo, ou seja, os outros continentes, a menos que nós girássemos o globo. No entanto, nessa imagem, a imagem fixa, a gente não tem condições de ver, né, os outros continentes. E aí foi criado o planisfério. O planisfério é exatamente para não ocorrer o que ocorre com o globo, numa imagem. O globo, estando com ele na mão, a gente gira ele e observa todos os continentes. Mas ele estando representado no papel, isso não é possível. Já o planisfério, por ser uma representação da Terra numa superfície plana, é possível a gente observar todos os continentes e todos os oceanos. Então aí a gente tem toda a área do globo aberta. Possível a gente ver os oceanos e todos os continentes. A isso nós damos o nome de planisfério. As projeções cartográficas, elas são utilizadas para minimizar as deformações de um mapa no momento da produção. Elas foram criadas, as projeções cartográficas, para usar técnicas para representar uma forma esférica sobre a superfície plana. Então, nós temos alguns tipos de projeções. São eles: projeção cilíndrica, nós temos aqui, projeção cônica e a projeção plana, ou também conhecida como azimutal. Então, esses são os 3 tipos de projeções cartográficas que nós encontramos no material de vocês. Então, nós temos as principais técnicas de projeções. Noções de escala. O que seria uma escala, né? Quais são as noções dela? A relação entre dimensões dos elementos representados no mapa e correspondente às dimensões reais do terreno é chamada de escala. Quanto mais vezes for reduzidas da realidade, menor será a quantidade de detalhes no mapa. Então, nós vamos ver essa imagem. Nós temos aí um planisfério. Nós observamos aí um mapa, onde nós temos representados algumas letras, ponto A, ponto B. Para a gente perceber a distância do ponto A para o ponto B, ou do ponto B para o ponto C, ou do C para o D, ou do D para o E, essas distâncias são feitas através de algumas escalas. A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. Então, essa escala ela vai medir as distâncias de um ponto para outro. Por exemplo, a distância do ponto A para o B. Nesse outro mapa, a gente tem aqui o estado do Amazonas, onde nós temos 2 cidades, de um ponto a outro. Como medir essas cidades? Como medir a quilometragem de um ponto a outro? Através de uma escala. Nós não temos a quilometragem, então é necessário que nós tenhamos medição por escala. E nós temos aqui os 2 tipos de escala. A escala ela pode ser medida de 2 maneiras. Primeira, que é a escala gráfica, que é representada numa forma de uma linha graduada, na qual são representadas as proporções, a redução do terreno em relação ao mapa. Por exemplo, se nós pegássemos uma régua e colocássemos nessa imagem do ponto A ao ponto B, nós teríamos o tamanho em centímetros, ok? Então, essa seria a escala gráfica. Já a outra escala é o que nós chamamos de escala numérica. É uma porção que relaciona a medida no mapa, ou seja, 1 centímetro, por exemplo, com a medida do mapa na mesma unidade, 100 centímetros. Então, 1 centímetro equivale a 100 centímetros. 1 centímetro no papel equivale a 100 centímetros na realidade. Nesse caso, a escala é de 1 por 100. Então, lê-se 1 por 100. Significa que a medida real do terreno
é 100 vezes maior que a medida representada no mapa. 1 centímetro equivale a 100 centímetros no terreno, ou seja, na realidade. Essa imagem aqui nós temos outra medida. A escala numérica ou fracionária é expressa por uma fração ordinária ou por uma razão matemática. Então, nós temos a unidade do mapa, que é 1, e nós temos 10.000, a medida real da unidade do terreno. Então, nós temos aqui 1 centímetro no mapa, ou seja, no livro, no nosso caderno, no papel, equivale a 10.000 centímetros no terreno, na realidade. Nesse momento, em geografia, a gente só vai ver a teoria entre a escala gráfica e entre a escala numérica. Nós não vamos fazer cálculos para isso, ok? Os cálculos nós vamos ver posteriormente, tanto na aula de geografia como na aula de matemática, aprendermos a fazer a medida em escala. Quais são os elementos do mapa? Utilizam-se vários símbolos para representar os elementos da realidade geográfica nos mapas. Para que esses símbolos sejam entendidos, foram criados as convenções cartográficas. Além das escalas gráficas e numéricas, temos as convenções usadas são por cores. Por exemplo, o azul, a representação dos oceanos, rios, mares e lagos. E o verde, os tipos de florestas, né? Os tipos de vegetações. E aí nós temos os elementos do mapa. Eu utilizei uma imagem do próprio livro de vocês. E a gente percebe que os elementos são o título. Percebam que o mapa ele tem um título. Trabalho Infantil 2012, na figura 10. Nós temos as coordenadas geográficas, que indicam a latitude e a longitude, definidas pelos paralelos e meridianos. Então, nós temos aqui, olha, encontramos a linha do Equador, e aqui nós encontramos também o Trópico de Capricórnio. Então, aqui a gente observa as coordenadas geográficas. Orientação. Percebam que aqui nós temos a chamada Rosa dos Ventos, com o norte, o sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste e centro-oeste, né? Sudoeste, perdão. Vejam bem, encontramos também a escala. A escala, ela vê aqui a distância, né? Informa a quantidade de vezes a realidade foi reduzida para confeccionar esse mapa. A fonte, onde foi pega, né, apresenta a origem das informações, e a legenda contém as explicações das cores, dos símbolos utilizados no mapa. Então, esses são os elementos do mapa estudados nesse capítulo. No quarto e último capítulo, nós temos os tipos de mapa. As outras representações são chamados símbolos cartográficos. Os mapas são representações gráficas de aspectos econômicos, políticos, históricos e naturais. Principais símbolos cartográficos nós temos também uma imagem do livro de vocês. Os símbolos cartográficos são os símbolos pontual, linear e zonal. Então, vamos entender o que é cada um. Os pontuais, eles são utilizados para representar no mapa determinado ponto. Como, por exemplo, aeroportos, cidades, indústrias. Aqui, por exemplo, nós temos um templo religioso. Temos aqui uma torre de petróleo, um navio indicando que há um porto. Essas imagens colocadas no mapa, elas vão identificar onde tem, por exemplo, uma exploração de petróleo, onde tem um porto marítimo, onde há uma área de montanha, um pico, onde está a principal capital, a capital daquele estado. Já o símbolo cartográfico linear é utilizado para representar rios, rodovias, ferrovias. Então, a gente tem assim, as rodovias pavimentadas. Aqui também está representado como as rodovias sem pavimentação.
algumas ferrovias, aonde tem os rios permanentes, aonde existem rios temporários, aonde tem a fronteira delimitando a separação de um estado para outro, de um município para outro. O outro símbolo cartográfico é o zonal. Então são manchas de cores ou pequenos símbolos que representam fenômenos sociais ou características físicas que ocorrem em uma área delimitada. Então, um lago, por exemplo, é uma plantação, uma floresta, a cultura de cana-de-açúcar. Então, são identificados através dos símbolos zonais. Os diferentes tipos de mapa. Existem diferentes tipos de mapa, desde que são utilizados para manter informações sobre a localização das cidades, até a distribuição da cobertura vegetal em determinadas áreas. Então nós temos os tipos de mapa que são o mapa político, o primeiro deles, representa a divisão territorial de países, de estados, de municípios. Coloquei aqui o mapa político que está no livro de vocês, na figura 20, que é o mapa político do Acre, e não poderia deixar de colocar o mapa político de Alagoas. Então nós temos aí a formação desses dois mapas, tanto o mapa do Acre quanto o mapa de Alagoas com seus 102 municípios. Então a eles é dado o nome de mapa político. O outro tipo de mapa são os mapas físicos. Representam elementos naturais do território, como corpos d'água, formas de relevo. Podemos ver rios, altitudes do terreno, localização de serras, por exemplo, nesses mapas físicos. Mais um exemplo do estado de Alagoas, e a gente vê aí as áreas mais verdes, mais próximas ao litoral. Esse é um tipo de mapa físico de Alagoas. Conforme a gente vai se afastando do litoral, a gente vai vendo uma modificação nas cores. São identificados por cores, por exemplo, que são as altitudes do relevo do território alagoano. Já que o mapa do Acre, a gente também percebe a questão da altitude. É um mapa físico do território do Acre que também está localizado no livro de vocês. Outro tipo de mapa são os mapas temáticos. Eles registram informações sobre terras, temas específicos, como turismo, transporte, atividades econômicas, a distribuição da população, uso da terra, vegetação e as reservas indígenas também. Então nós temos aí no mapa do Acre, onde estão localizadas as terras indígenas, né? Onde são as reservas, onde são as terras demarcadas, as terras que já foram identificadas e as que precisam ser identificadas. Já no mapa de Alagoas eu coloquei como um mapa temático onde estão localizadas as áreas canavieiras, né? Onde há uma concentração maior de produção de cana-de-açúcar. De um modo geral, mais próximo ao litoral, essas áreas em verde aqui. As outras representações cartográficas, elas são os croquis, que são desenhos esquemáticos ou esboços dos principais elementos de uma paisagem. O esboço é chamado de croquis. Ele não precisa ser necessariamente uma coisa bem feita. Esses croquis são muito comuns, são muito utilizados em convites de aniversário, identificando ali, mostrando o mapa de como chegar no local, né, no destino. São colocados alguns mapazinhos, nós mesmos poderemos fazer croquis, né, que a gente pega uma folha de papel em branco, e ali você vai desenhando, fazendo um croquis, não de forma exata, né, não tão organizada, mas ali você vai dando direcionamento do local onde você quer chegar, onde você quer que alguém chegue. A outra representação é a maquete. São modelos em miniaturas que apresentam em 3 dimensões, altura, largura, comprimento, pode representar alguns aspectos naturais, cultura, paisagem. De um modo geral, é muito utilizado por arquitetos e engenheiros, mas nós mesmos, professores e estudantes, em uma feira de cultura, nós nos utilizamos muito de maquetes para representar aquilo que a gente quer mostrar, aquilo que a gente quer falar. Outras representações cartográficas também, a planta, né? Quando a gente vai construir uma casa, quando a gente vai construir um prédio, quando a gente vai comprar um apartamento, então a gente vê a planta do local.
São representações planas e detalhadas de imóveis, como casas, apartamentos ou áreas relativamente pequenas da superfície terrestre, os bairros, terrenos, fazendas, tudo isso existe a planta do local. Aqui eu botei como exemplo a planta de uma casa, onde nós temos uma garagem para 2 carros, entrada de uma casa, da sala, a entrada da casa que é uma sala, a cozinha, corredor, os quartos, os dormitórios e a área de serviço também. Então aqui nós temos as medidas dos espaços, tudo isso muito bem milimetrado, medido e passado para o papel. A isso nós damos o nome de planta. Aqui nós temos ela em colorido, onde foi retirado também do livro de vocês. Então nós temos a planta aí também de uma casa. Bem, eu desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima Semana Santa. Aproveitem, até a próxima aula, se Deus quiser.